Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA. Não teve na última semana porque o dia do podcast de NBA, quinta-feira, foi o dia de ação de graças, né? E o dia de ação de graças não só não tem rodada da NBA, como tem rodada cheia da NFL, né? Então fiquei um pouco sem disponibilidade de horário para gravar esse episódio, então a gente volta aqui toda semana até o fim dos tempos. A gente vai ter esse episódio para discutir sobre NBA. Aqui comigo hoje o Vitor Buratini, lá do Camisa 23. Há boatos, Vitor. Há boatos de que jornalista formado agora. Graças a Deus, jornalista formado. Apresentei meu TCC nas últimas semanas. Não tem mais nenhuma pendência com a faculdade. Não entro mais em uma sala de aula, graças a Deus. Nunca mais estuda, nunca mais abre um livro, né? Exatamente. Passou dessa fase, ainda bem, mas parabéns. Todo o meu conhecimento agora vem do Twitter. Isso aí, TikToks também, né? O Kyrie Irving mostra muito bem o caminho pra isso, né? Aliás, essa semana, não sei se você viu, eu sei que você acompanha um pouco de NFL, a história de que o Aaron Rodgers, um novo quarterback, foi contratado pelo Green Bay Packers em 2018. Primeira coisa que o Aaron Rodgers perguntou pra ele foi sobre se ele acreditava no 11 de setembro. Ah, eu vi isso. Então, imagina Kyrie Irving e Aaron Rodgers juntos. Nossa, ia dar assim um debate de horas e horas, cheio de nada. Cheio De coisa lida no Reddit e sem comprovação alguma. Eles seriam melhores amigos, com certeza. Mas, enfim, no programa de hoje, todos os times aqui, tô vendo que o Pacers não, mas 99% dos times já passaram de 20 jogos. Não, eu que fiz a conta errada. Pacers tem 21. Todos os times passaram de 20 jogos na temporada NBA, né? Um quarto da temporada regular se passou. E eu achei que é uma boa hora da gente revisitar alguma das percepções que a gente tinha, por exemplo, do início da temporada, quem que seria favorito, quem que a gente apostava e tal. E eu decidi fazer da seguinte forma. Eu e o Vitor vamos escolher times, 5 times cada um. Quando terminar a temporada, quem tiver escolhido o time campeão vai ganhar R$1 milhão. Esse é o prêmio. O objetivo aqui é draftar. Vai ser o Vitor a primeira escolha, eu a segunda escolha. Vai ter no nosso grupo de 5 times, o time que vai terminar como campeão. E eu não sei você, Vitor, mas me preparando aqui, eu já me surpreendi como mudou esse meu board, né? Em relação a antes da temporada, né? Vários times caíram bastante, alguns times que eu não esperava subiram bastante. No seu board também? Olha, no meu mudou umas coisas assim. Por exemplo, eu imagino que tem uma determinada equipe do Oeste aí, que talvez fosse ser minha primeira escolha. Hoje ela não seria. E também, ao mesmo tempo, eu não quero também, assim, a gente tem várias evidências de temporadas passadas e tal. Eu não quero mudar tudo por causa de 20 jogos, né? Então tem que encontrar esse equilíbrio. Então vamos lá, com a primeira escolha, Vitor Buratini. Vitor, quem que você... Basicamente, quem que é o seu favorito ao título nesse momento? Boston Celtics é o meu favorito ao título. Acho que pode justificar, né? Claro, deve. Acho que a equipe, assim, em relação à última temporada, conseguiu melhorar ainda, mesmo tendo aquela polêmica do técnico. O Joe Mazzulla vem fazendo um trabalho excelente. Assim, potencializou, acho que o que o Ime Udoka tinha. É só você ver que várias vezes o Celtics... teve algumas ocasiões que o Celtics acabou jogando com um ou outro desfalque, tipo, relevante. E a equipe continua jogando muito bem. Jason Tatum tá jogando a melhor temporada da carreira dele. Ele tá um absurdo. Seria o meu voto pra MVP hoje. Hoje, também, pra mim, ele é o... Se não é o primeiro, é o segundo. Então, assim, Celtics tá ridículo dos dois lados da quadra. Tá fazendo tudo. Tá com um elenco mais completo ali. O Malcolm Brogdon tá sendo muito bom. Ainda tá sem Robert Williams, que vai ser importante. Então, assim, pra mim, Celtics, sem dúvida, meu favorito. Não tem como não ser o Boston Celtics a primeira escolha, né? E é um time diferente da temporada passada, né? Por mais que o novo técnico seja o assistente da temporada passada, mas é um time que tem o melhor ataque da NBA por uma boa margem, né? Eles lideram a liga em rating ofensivo com 121.5, que são 121 pontos a cada 100 posses de bola, né? Offensive rating. Isso. Né?
e 5 pontos a mais que o segundo colocado. Pra gente ter uma ideia, o segundo colocado é o Phoenix Suns. A mesma diferença do Celtics pro Suns é a diferença do Suns para o 16º colocado. Nossa. É um negócio assim... Melhor ataque da NBA por uma boa margem e se manter por uma temporada regular inteira, é um dos melhores ataques da história da NBA, né? O rating defensivo deles, eles ficam em 10º... Cadê o Celtics? 20º, que não é bom, mas não tem o Robert Williams ainda, como você falou. Né? O Robert Williams que... é um pilar. Eu defendo assim, o Marcus Smart foi o melhor defensor? Talvez, mas o Robert Williams é o mais importante. Sim. Pra essa equipe, né? E tem tudo a melhorar mesmo. E acho que o debate é com o segundo colocado. E vai ser a minha segunda escolha, que é o Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks acho que vem com alguns problemas assim de... Acho que ataque meia quadra. Não tem o Chris Middleton ainda, né? Ele tá pra estrear aí a qualquer momento. O Giannis não tem feito o melhor ano dele no ataque em termos de eficiência, né? Os números deles, do Giannis especificamente de eficiência, caíram um pouco. Acho que o Celtics é o número 1 nesse momento, mas se eu tivesse que, sei lá, apostar minha vida hoje, eu acho que eu ainda apostaria no Milwaukee Bucks, porque eu vi esse time do Celtics e até o jogo 7 contra esse time do Bucks sem o Middleton. Eu acho que o Giannis vai se encontrar ao longo da temporada. Não tenho muito problema quanto a isso. Não tenho muita desconfiança. E eu ainda acho que numa série com todo mundo, com os seus melhores jogadores, eu ainda acho que o Milwaukee Bucks sai na frente do Boston Celtics. Nisso eu concordo plenamente com você. Acho que é importante a gente reiterar que quando você fala que o Giannis vai se encontrar, não quer dizer que ele esteja mal, né? Não, claro. E ainda pra mim, por exemplo, é um top 5 ao MVP, talvez top 3. Talvez defensor do ano, né? Tá jogando muito bem, assim, só que às vezes tem ali uns problemas ali no free throw, por exemplo, às vezes força umas bolas de 3, mas assim, eu acho que isso é até natural sem o Robin dele, né? Que é o Chris Middleton, que não jogou ainda nenhum jogo da temporada, e é incrível que o Milwaukee Bucks tenha uma campanha tão boa sem o Chris Middleton, que é o Robin da temporada, o segundo principal jogador da equipe, que é um two-way player fenomenal, e sem o Joe Ingles, que foi a principal contratação no off-season. Assim, o Joe Ingles a gente sabe, ele é um cara que tava lesionado, que ele vai vir de uma lesão grave, etc. Mas, o Joe Ingles, ele é um cara que, assim, ele não depende exatamente do físico dele pra ser efetivo. O Drew Holiday perdeu alguns jogos também, né? Perdeu. Então, assim, o Bucks, pra mim, tá em uma situação ok, teve evolução de alguns jogadores. O Brook Lopes tá absurdo. Ali, como defensor, ele tá absurdo. A gente vê o Javon Carter tá fazendo uma temporada espetacular. Sim, se você for pensar no que o Javon Carter era no Nets, que o cara foi demitido, ele tá indo muito bem. Então, assim, eu acho que o Bucks, quando tiver o time completo, que é volta de Middleton, tiver Joe Ingles, esse pra mim é o time a bater o Boston Celtics. E assim, pra mim não são os dois melhores times do leste, são os dois melhores times da NBA. Pra mim, tem um degrau depois deles. Exato, eu totalmente de acordo. Pra mim, se a final do leste foram esses dois, aí é uma final antecipada, sabe? É verdade. Terceira escolha, Buras. Meu, terceira Sua segunda escolha, terceira escolha. Eu tava pensando aqui nela. Minha terceira escolha vai ser o Golden State Warriors. Talvez ousado, mas o Warriors tá com o mesmo elenco da temporada passada que foi campeão. Tá bom, tá com um problema aí de encaixe às vezes e tal, mas já mostrou uma reação em relação à vez que a gente gravou a última, né? Que a última vez que a gente gravou, a gente ficou debatendo, a torcida do Warriors tem que ficar preocupada e tal. Eu falei que não tinha. E eu acho que eles estão aos poucos se encaixando, estão aos poucos voltando ao nível. O que o Curry tá jogando é absurdo mesmo. Acho sim que talvez precise de uma ou outra peça pro banco. Acho. Talvez trocar James Wiseman seja o melhor. Sim. Apesar de eu achar que não dá pra desistir dele ainda, porque tem gente que já tá tratando ele como se ele fosse o Anthony Bennett. Não, acho que assim... Bol tá ensinando aí pra gente porque a gente não pode desistir de jogador ainda quando os caras estão no começo da carreira, né? Eu ainda acho que ele, assim, um time de pick and roll, time tradicional,
ele talvez consiga se tornar... Não, acho que não vai justificar a segunda escolha geral. Acho que isso já passou. Mas é que ele tá num time que não é muito bem encaixado pro que ele faz, né? Que é um time de muito movimento e tal. Um time mais tradicional de pick and roll, que ele possa, focar em atacar a cesta e botar a mão pro alto e tal. Aqui ele tem que pensar muito. E quando ele entrou em quadro no início da temporada... Agora ele tá na D-League, né? Quando ele entrou em quadro no início da temporada, os 2-3 primeiros jogos eu gostei. Que eu achei que ele tava fazendo uma boa dupla com o Jordan Poole ali na segunda unidade e tal. Mas depois ficou bem claro que ele tá pensando muito em quadra, né? O que eu tenho que fazer aqui agora? E aí ele não consegue reagir. Então eu concordo com você. Eu não acho que é hora ainda de... Assim, dependendo do preço, eu acho que pode ser uma boa aposta um time tentar recuperar o Wiseman. Não, eu concordo. Acho que assim, vale a pena, se você é uma outra equipe e não pagar um preço absurdo, vale a pena você investir nele. Assim como eu acho que o Warriors vale a pena também se quiser manter ele, sabe? Porque assim, D-League ajuda muita gente. Beleza, ele acho que até jogou alguns jogos no ano passado na D-League, mas já faz tempo. Então assim, é bom essa passagem novamente dele ali pela D-League pra voltar. Não é comum a segunda escolha geral, né? Esse é o problema. O problema é a posição que ele foi escolhido. E assim, na época que ele foi escolhido, eu mesmo critiquei, porque pra mim ele não era o melhor pivô do draft. Pra mim era o Onyeka, que tá hoje no Hawks. Não tá titular, mas assim, a gente sabe que mereceria ser. O Congo seria perfeito nesse time do Warriors. Exato. Mas eu acho que o Warriors tem ali as peças certas, estão começando a se encontrar. O Klay Thompson pode ter feito um último jogo ruim, mas ele tá se encontrando, e isso é importante. Andrew Wiggins tá jogando bem, Draymond Green tá jogando absurdamente bem. A questão ali é mais, acho que os jogos fora de casa, porque dentro de casa eles estão arrasando. O Curry é um dos favoritos do MVP nesse momento, né? Tá fazendo um ano absurdo, né? Assim, eu acho que dá pra discutir se essa é a melhor versão do Stephen Curry da carreira dele, porque... Isso aos 34 anos, né, cara? Que é bizarro. Porque ele, no auge dele, ele não atacava a cesta tão bem quanto ele ataca hoje, né? E ele tá defendendo bem, assim, se você for ver ele. E é porque ele tá melhor fisicamente agora do que ele tava, sei lá, 6 anos atrás, né? O que é um absurdo. O cara tá mais velho e tá melhor fisicamente, né? E visivelmente, ele tá muito mais forte agora, né? Então, é um negócio de outro mundo, o Curry mesmo. O que você falou lá no começo sobre mudanças do elenco, esse time, eles têm muita flexibilidade pra fazer uma troca, né? E se essa troca acontecer, eu não acho que vai ser uma troca que vai mudar, por exemplo, o quinteto titular. Vai ser uma troca pra trazer alguém... Tipo, eles perderam... Eles estão sentindo muito a falta do Otto Porter Jr. e do Gary Payton, né? E eles precisam de um cara vindo do banco ali mais confiável, porque eles estão tentando compor com os garotos, né? Com o Kuminga. O Kuminga até fechou o jogo contra o Mavericks na quadra, né? Então, mostra um pouco de confiança do Steve Kerr. Mas ele e o Muri não deram um salto ainda que a gente achava que era possível. O DiVincenzo também não tá sendo o cara que a gente esperava. O próprio Jamichael Green também não. Ele tá jogando um pouco menos agora. Mas eles podem juntar alguns desses garotos aí que ainda tem muito valor, né? Muri, o Kuminga. Kuminga talvez, acho que o valor seja muito grande, né? Pra você fazer uma troca. Mas você pode compor ali os contratos do DiVincenzo. O Wiseman tem um contrato alto, né? Mesmo segundo escolha geral, é tipo, acho que 7 milhões, 8 milhões de dólares. Não, acho que tá até mais por ser terceiro ano. Enfim, dá pra você trazer um veterano de volta, né? Você bota uma escolha ali e tal. Então é um cara que escutando um podcast, antes da gente passar pra próxima escolha, no podcast do Bill Simmons, ele propôs uma troca que eu achei que seria ótima pro Golden State Warriors, eles irem atrás do Caruso. Porra! Ia ser uma versão bem melhor do que eles tinham no Gary Payton. Exato. Seria uma excelente troca pra ele. Assim, o Bulls, pra mim, tá também a ponto de implodir. Spoiler alert, ele não vai ser escolhido aqui, o Chicago Bulls, né? Exato. Assim, eu posso comentar, tá a ponto de implodir, na minha opinião. Então, assim, o Caruso não vai estar no preço mais alto também. E tem se especulado muito aquela famosa troca do DeRozan e do Vucevic pro Lakers, né? Pelas escolhas lá e tal. E foi um negócio que eu falei no preview do Leste, que eu conseguia ver esse time... Pra mim tinha 2 caminhos, não tinha muito meio termo. Ou eles iam encaixar como encaixaram na temporada passada e iam brigar ali pra ir direto aos playoffs, ou eles iam implodir. Eu não conseguia ver um meio termo, né? O Zach LaVine já tá meio bolado, que disse que não tava fechando alguns jogos em quadra e tal, e...
enfim, não vai ser draftado aqui, então não vamos falar muito do Chicago Bulls. A minha segunda escolha é o Denver Nuggets. Segundo colocado na Conferência Oeste. O Jokic, ele não tem o mesmo número de pontos por jogo, né, do que nas 2 temporadas passadas, né, que ele foi o MVP, mas pra mim isso nem de longe significa que ele tá jogando pior. Ele claramente tá fazendo um esforço pra envolver os caras que estão voltando, né, o Jamal Murray, o Michael Porter Jr. É um time novo, e o Bruce Brown se encaixou perfeitamente nesse time. Maluco. Por que o Brooklyn Nets não fez mais força pra manter ele? Vai ser um grande... Ainda mais depois dos playoffs que ele fez, que ele foi muito bem. Ele foi em algum momento dos playoffs horríveis do Nets, ele foi o melhor jogador. Concordo. E acho que vai ser um arrependimento parecido com o do Lakers, quando deixou o Caruso, que a gente tava falando agora, né? Deixou o Caruso sair. Mas ele tá jogando muito bem. As estatísticas avançadas do Jokic amam. O pessoal das Analytics ama os números dele. E é um time que eu tenho a sensação que não engatou a quinta marcha ainda. E é o segundo colocado na Conferência Oeste. E tem um dos 3, 4 melhores jogadores da NBA. E era o meu palpite para chegar nas finais da NBA. E eu continuo com esse palpite. Pra mim, o Denver Nuggets vai... Eu ainda acredito que eles vão vencer a Conferência Oeste. E eu acho que é um bom sinal que, nesse momento ainda de experimento, de encaixe, eles estejam vencendo tantos jogos quanto eles estão. Sim. Eu acho que é interessante a gente analisar que o Jokic ele tá num contexto diferente dos últimos 2 MVPs dele. Porque em um deles ele não contou com o Jamal Murray em metade da temporada. E no outro ele não teve o Murray e o Porter Jr. em nenhum momento, sabe? Então, acho que é normal essa queda das médias, o que não quer dizer uma queda de desempenho. Ele só tá com menos volume de jogo natural porque existem outros 2 baita jogadores ao lado dele. E assim, é o que você falou, a adição do Bruce Brown perfeita, o Bones Highland tá jogando muito bem. Sim. Acho que assim, únicos problemas que eu consigo visualizar é a eminente entrada do DeAndre Jordan em algum momento em quadra. Mas vou ser bem justo, ele não tá tão ruim. Quanto nos últimos anos, verdade. Por incrível que pareça, ele não parece um defunto. Acho que a altitude lá de Denver, né, deu uma melhorada no cardio dele. Sim, mas eu não consigo confiar nele. E assim, acho às vezes que talvez falte ali mais um nome experiente vindo do banco. Para às vezes acalmar o jogo, né? Inclusive sugeri em um momento, em um texto que escrevi, que talvez fossem atrás do Derrick Rose, porque acho que o Rose seria interessante nesse elenco. Mas ele é meio redundante com o Bones Highland, não? Talvez, mas eu acho que eles são jogadores que trazem algumas características um pouco diferentes, apesar dos 2 serem armadores ali. Eu acho que o Highland ele é um cara mais focado mesmo no chute. Assim, do perímetro, ele é aquele cara que faz os chutes do meio da quadra e tal. O Rose acho que é um cara que às vezes consegue acalmar o jogo, consegue criar um pouco mais pros próprios companheiros. E não tá jogando no Knicks, né? Exato. Então assim, se eu pudesse, eu perguntava o preço, se fosse barato, eu trazia. Mas assim, é realmente um elenco muito completo. O Bruce Brown é um jogador fenomenal, às vezes até ele mesmo joga de armador, porque ele é um bom playmaker. Mas assim, ele é um canivete meio suíço, né? Ele é um bom playmaker, ele é um bom defensor. Não é um bom pontuador de perímetro, mas ele consegue achar os pontos dele ali. Então, realmente, esse Denver Nuggets eu acho justo. O que me dá medo é que a gente já achou muitas vezes que o Denver Nuggets ia e nunca foi. Aí não tem jeito, né? Não tem como prever um colapso aqui, vai ser difícil. Mas, Vitor, sua terceira escolha. Phoenix Suns, por incrível que pareça, talvez uma escolha ousada. Olha, mas a equipe tá jogando muito bem sem o Chris Paul. Foi o maior reach aí no meu board até agora. Eu não sabia o que eu fazia com o Phoenix Suns. Eu tava assim, meio em dúvida, mas assim, depois de eu ver o que eles vêm jogando sem o Chris Paul, eu tô assim, acreditando no Phoenix Suns, sabe? Cameron Payne, ele tá um absurdo de jogadores sem ele. Assim, tá conseguindo matar bola de 3, não tá cometendo muito turnover, tá armando direitinho. Ele sabe o papel dele, basicamente isso. DeAndre Ayton tá tendo um salto, pode não ter um salto de números, mas ele está tendo um salto na questão de bola jogada, porque ele tá muito bem. Mikal Bridges é o Mikal Bridges. Essa equipe também tá sem o Cameron Johnson, que vai perder um tempinho. Tá sem o Jay Crowder, que era titular, e eles querem trocar ele. Ele quer ser trocado, né?
Então, assim, gente, eu acho que, pô, esse Phoenix Suns, eles têm tudo pra, se eles quiserem fazer uma grande troca pra melhorar o elenco, eles conseguem. Porque eles têm o contrato do Jay Crowder, que é 10 milhões. Eles têm o contrato do Landry Shamet, que é mais 10 milhões. Eles têm o contrato do Dario Saric, que não tem jogado, que é 9 milhões. Então, assim, eles têm todas as escolhas futuras. Se eles quiserem melhorar o time deles, eles melhoram. Eu acho que tá faltando ali um pouco mais de agressividade do GM pra isso. Mas se ele tiver, ele torna esse time ainda muito melhor. E esse time aí, pô, pra mim, é um dos favoritos. Então, eu tenho dificuldade de confiar no Phoenix Suns, pelo que a gente viu. Não só aquele jogo contra o Dallas Mavericks, né? Porque eu não quero também ficar de um jogo, mas a própria série não foi boa da equipe. E a série contra o Pelicans antes também não foi boa, então é difícil pra mim confiar. Eu acho que é um elenco que falta profundidade. Sim. Você perde o Cam Johnson e o Jay Crowder, como eu falei em outro podcast, o pior jogador da história da NBA a exigir uma troca. Mas, assim, ele é bom jogador, né? Ele era importante no time, ele era titular. Então, a escolha aqui do Phoenix Suns é pensando nisso que você falou, que eles têm uma... se eles fizessem uma troca, seria pra botar alguém pesado pro time titular. Não acho que seria uma troca ali... Tirando aquela troca que a gente pede há séculos, né? Que é o do Jordan Clarkson, né? Pra dar uma ajuda no backcourt, né? Mas pensando que... Eles deveriam vender em alta no campaign também. Porque eu não confio no campaign seguindo em frente, mantendo esse nível. Mas a minha questão é que um jogo de playoff, uma série de playoff, eu acho que falta... Eu não confio mais no Chris Paul sendo o cara que... Eu acho que ele ainda pode ser um bom armador, mas mesmo quando ele estava em quadra, ele já dava sinais ali de que gasolina tá acabando, né? E já deveria estar acabando já há muito tempo, né? A gente... Que 5 anos atrás, quando ele foi trocado do Rockets pro Thunder, a gente já tava falando que ele ia receber buyout do Thunder, né? E depois disso ele jogou em níveis absurdos. Mas eu não confio mais no Chris Paul. E aí eu acho que é um fardo muito grande pro Devin Booker. Mas pode ser uma boa escolha porque, sei lá, vai que o Brooklyn Nets não consegue sair da lama e o Suns volta a atacar o Kevin Durant. Envolve o Michael Bridges e bota todas as escolhas e todo mundo que ele quiser. O Ayton não pode ser trocado ainda, né? Por causa do... Não pode ser trocado, ponto, né? Ele pode ser trocado, acho que em janeiro, se não me engano. Enfim, eu acho que pode ser uma boa aposta aí. Eu acho que, assim, existem muitos role players aí que já ajudariam a equipe, né? Porque o banco do Suns, pra mim, assim, eu entendo que o time titular talvez falte aí mais uma estrela, né? Digamos assim. Mas eu acho que o banco é muito ruim, assim. O Landry Shamet ganha um dinheiro muito alto pra não ser o especialista de 3 que vendem que ele é. Dario Saric, depois da lesão, meio que acabou. Então, assim, eu acho que, assim, se você consegue trazer, sei lá, um cara como Eric Gordon, que é um cara que defende bem ali, consegue pontuar, ou o próprio Jordan Clarkson, que é a troca mais manjada da história, pô, isso aí já elevaria o nível da equipe bastante. Sobretudo porque, assim, são dois caras que podem eventualmente substituir o Chris Paul, e não só substituir jogando bench, Cameron Payne, mas sim, podem ir além, dependendo da situação. Jordan Clarkson é um cara que quando pega fogo, ninguém para. Então, assim, eu consigo confiar um pouco no Phoenix Suns. Eu vou continuar no Oeste com a minha terceira escolha. Minha terceira escolha é o New Orleans Pelicans. Eu fiquei muito em dúvida entre esse time e outro da Conferência Oeste. Desculpa. Mas eu tinha expectativa alta para esse time do Pelicans antes da temporada. E eles estão talvez não só correspondendo, quanto superando, né? E é uma equipe que ainda nem teve, assim, por uma boa sequência, seu time titular todo, né? Porque agora jogou sem o McCollum e sem o Brandon Ingram ontem ou anteontem, agora não lembro. E ficou um tempinho sem o Zion. E ainda assim tem a quarta melhor defesa da NBA, que é um negócio que ninguém esperava, né? Porque o terceiro melhor no Oeste. O Zion ainda é um péssimo defensor e eles estão conseguindo ainda compor. Tem o sexto melhor ataque, né, da NBA em rating ofensivo também. E é um time que tem 2 estrelas. Tem 2 All-Stars, é o Zion e o Brandon Ingram. E num Oeste que tá mais aberto do que o esperado,
mesmo sendo um time novo, e é um time que tem flexibilidade pra fazer troca ainda ao longo da temporada, eles podem, por exemplo, eu não sei quem seria o nome, mas eles poderiam, sei lá, trazer um armador melhor do que o CJ McCollum. Você bota o CJ McCollum e... Se bem que o contrato do McCollum eu acho que é bom agora, né? Pensando que vai aumentar o cap. Mas enfim, eles têm flexibilidade pra mexer na profundidade do elenco. Eles têm nomes ali como Devontae Graham, que ganha seus 12 milhões por temporada. Tem o Jackson Hayes, que mal joga, que também pode... O upgrade pode ser no Valanciunas também, né? Quem sabe, né? Exato. Eles têm muita flexibilidade. E por mais... Acho que o que me deixaria com o pé atrás é que é um time novo, né? Por mais que essa versão com o Zion é a primeira temporada. Mas é um time que tá jogando muito bem. E ainda nem teve uma sequência tipo de um mês com todo mundo saudável. Então, o Pelicans é a minha terceira escolha. Não, eu acho justíssimo. O Zion tá jogando... Óbvio, você falou dos problemas defensivos. Mas, cara, o Zion tá um absurdo na temporada. Um absurdo. Tá jogando muito bem. Tá criando muito bem pros companheiros. Então, assim, a dupla ele e Ingram, pra mim, é perfeita, né? E tem as peças ao redor necessárias, sabe? Tem o CJ McCollum, tem o Herb Jones, que é um baita defensor. Valanciunas é um bom pivô, exerce uma boa função ali. No banco, você tem o Trey Murphy, que tá vindo e tá muito bem na temporada. Então, assim, exato. Então, assim, é uma equipe boa. Eu acho que o que falta mesmo é maturidade pros caras. Mas, assim, eu apostaria neles chegando no mínimo na semifinal do Oeste aí, viu? Qual que é a sua quarta escolha? Cara, essa quarta escolha foi difícil de pensar, hein? Eu vou de Cleveland Cavaliers. Droga. Pensando muito em uma outra franquia. Mas, assim, eu acho que o Cleveland Cavaliers tá muito interessante. Acho que talvez faltasse ali mais um nome para defender. Um ala ali que defenda bem. Que o Okoro ainda não virou nada, né? Tipo, se espera. É o ponto que eles estão olhando, né? Se eles conseguirem um upgrade ali em relação ao Okoro, é um time que pode, sim, brigar ali com o Celtics e Bucks. Sim. Eu acho que, assim, se eles conseguissem, por que pareça, adquirir o Jay Crowder, tava ótimo. Seria um encaixe perfeito ali. O Mobley tá jogando absurdo, né? O backcourt deles é ridículo e bom. É capaz de pontuar de todos os jeitos. Os dois ali, se quiserem, fazem 25 pontos por jogo, fácil. E aí você tem dois pivôs que são dominantes defensivamente. Você tem no banco um Kevin Love que tá jogando bem. Você tem vai ter um Ricky Rubio logo. Tem um Caris LeVert que, pra vir do banco é coisa grande, sabe? Então, assim, talvez ali uma outra peça, mas para rechear o elenco e cumprir umas lacunas, mas essas peças seriam totalmente coadjuvantes porque as superestrelas já estão lá. Faltou planejamento pra mim nesse draft aqui, porque eu queria o Cavaliers, queria muito o Cavaliers, porque é claramente o terceiro melhor time do leste, né? E o oeste eu tinha algumas opções, mas o leste depois tem uma queda depois do Cavaliers, né? Então boa escolha pro Buras. Concordo com tudo que você falou e acho que o Mobley tá jogando muito bem também e esse backcourt é fantástico. É um time que pode... A gente falava sobre... talvez ainda não seja o ano deles, eles precisam de um ano pra encaixar e tal. Mas acho que é um time que já é competitivo. E sim, pra eles entrarem nessa disputa de verdade pelo leste, vai ter que ter uma queda do Celtics, do Bucks, de repente alguma lesão. Mas sei lá, vamos bater na madeira aqui. O Brown perde, sei lá, 2 meses, fora da temporada de Jaylen Brown. O Milwaukee Bucks, o Chris Middleton volta e depois se machuca. Com esses dois, eu acho que o Cavaliers pode, num cenário como esse, vencer a Conferência Leste. Sim. Só que ele precisa também ficar todo saudável, né? O Jared Allen, por exemplo, tá machucado agora. Né? Exato. Eu até tava ouvindo não lembro qual foi o podcast, né? Os números do Mobley em quadra sem o Kevin Love e sem o Jared Allen são absurdos. É tipo, os melhores quintetos da NBA. Sim. É o Jared Allen de único big, né? Então, é o Jared Allen, o Evan Mobley, né? De único big, né? Então, é um time... E é um time muito legal de assistir também. Sim, nossa. Cleveland Cavaliers. A minha quarta escolha é o 76ers. E me sinto bem com essa escolha? Não. Mas aqui eu não... Tem que ter 2 times do leste, né? A questão é... O oeste é mais aberto, então você vai ter mais times do oeste, né? Mas aqui, se eu pego mais um time do oeste, aí já começa a ficar meio absurdo.
Eu acho que dá pra gente se convencer de que o time teve problemas de lesão nesse começo de temporada, né? O Harden já tá um tempo fora, o Embiid chegou a perder alguns joguinhos aqui e ali e tal. Dá pra se convencer ainda que esse time vai encaixar. Acho que o Tobias Harris tá até fazendo uma temporada um pouquinho melhor do que eu esperava. E tem um vácuo ainda na Conferência Leste, né? Como eu falei, você tem o Celtics e o Bucks muito acima dos outros. Sim. Logo depois tem o Cleveland... Logo depois não. Uma degrau e meio, pelo menos, o Cleveland Cavaliers. E mais algum time tem que ter o mando de quadra, né? Você vai confiar no Brooklyn Nets? Não. Você vai confiar no Toronto Raptors? Não. Complicado. O Hawks tá dando umas engasgadas agora, recente. Eu sei que você fez uma cara aí quando eu falei do Atlanta Hawks, Vitor. É porque prevê algo que será falado daqui a pouco. Eu não sei. Então vamos... É o 76ers, a minha quarta escolha. Sua quinta escolha, então... Não, é só comentar os Sixers. Eu acho justíssima essa quarta escolha, a fé neles, né? Não. Porque... Fé você tá exagerando, né? Mas... Não, é porque assim, eles tiveram uns resultados ruins nas últimas semanas, mas pô, o elenco tá desfacelado, sabe? O Tyrese Maxey vinha tendo um nível absurdo pra ser All-Star. E vai perder aí, acho que 4 semanas, 6 semanas, não tenho certeza. Ganhando então, assim, Nets sem ninguém, né? Então assim, é uma perda gigantesca. E assim, se eles... Assim, eu não tô nem exigindo que eles vão ter o Harden e o Maxey, mas se eles tiverem um dos dois, já vai ser algo ótimo, sabe? Já vai melhorar bastante, assim. Então eu acho que o Sixers sim, é uma ótima equipe. Mas a minha quinta escolha fica com o Atlanta Hawks. Acho que, assim, entendo as engasgadas da equipe, entendo que talvez faltam aí alguns reforços, mas a dupla DeJounte Murray e Trae Young tá jogando muito bem. Trae Young tá com problemas, sim, de aproveitamento no perímetro, mas o Trae Young é um jogador que, assim, ele foi vendido como Stephen Curry e tal, mas ele não é. Ele é um cara que ele sabe chutar de 3, de lugares longe, mas a eficiência dele não tá perto de ser a do Curry. Em nenhum momento da carreira, acho que chegou. Surpreendentemente, o Atlanta Hawks... Não surpreendentemente, porque acho que tudo que você falou faz sentido. Mas é o quarto pior aproveitamento de 3 do Atlanta Hawks, né? É o que a gente nunca esperaria da equipe. Exato. Porque, assim, tem Até ele... o seu cachorro ficou... Tem ele, tem o DeAndre Hunter, que é um cara que teoricamente chuta bem. O próprio John Collins é um cara que chuta bem. Então, assim, tem jogadores com bom aproveitamento, mas que ainda não engrenaram nessa temporada, digamos assim, nesse quesito. Mas eu acho que é um elenco bem completinho. Tem ali no banco boas opções. Bogdan Bogdanovic ainda não voltou. Então ali você tem um banco que tem o Bogdan Bogdanovic, que tem o AJ Griffin, que tá tendo uma temporada de novato bem surpreendente. Você tem o Onyeka, que, porra, fenomenal pra mim. Você tem o próprio Justin Holiday, que é um role player bem ok. E, pô, você tem ali um backcourt com 2 All-Stars, sabe? Que teoricamente complementa o outro na pior coisa, que é a defesa. Então, assim, acho que o Hawks tem tudo pra ficar, talvez, ali no top 5 do leste. Essas patinadas são ruins e tal, mas eu acho que a equipe tende a se encontrar. Um dos grandes problemas pra mim, inclusive, é o técnico, que às vezes faz umas votações nada a ver. Mas, fora isso, eu sou muito confiante que o Hawks tem o elenco. Talvez uma peça ali mais seria perfeito, mas fora isso, estava excelente. Esse arremesso me preocupa muito do Atlanta Hawks, né? Porque eles não só têm o quarto pior aproveitamento da NBA, né? Eles estão na frente do Knicks, do Hornets e do Lakers, mas eles têm esse aproveitamento baixo e é o time que menos arremessa de 3 na NBA, né? 9,6 feitas por jogo, né? E, quer dizer, menos acerta a cesta de 3, né? Segundo em tentativas. Então, é meio que trazer um paralelo pra NFL, porque o meu público aqui é muita gente que gosta de NFL e de NBA também, você tá apostando num time que não tem um ataque aéreo muito bom. E essa é a minha preocupação com a equipe. O talento tá lá, mas também eu acho que é um time que o elenco que tá hoje não é o elenco que vai estar no final da temporada regular, né? Acho que é um time bem... Assim, coitado do John Collins, né? O cara tá a vida inteira. Ele e o Miles Turner, quem foi mais especulado em troca? Eu juro que eu acho que esse é um dos debates mais difíceis, porque o John Collins tá há uns 2 anos, mês a mês, falam disso, e o Miles Turner é a mesma coisa. Eu tô rezando pra eles serem trocados logo, sabe? O problema é o John Collins machucou agora, né? Então vai dar uma prejudicada aí no... Mas o Miles Turner, pô, tá jogando muito bem, tem que ser trocado. E é outro que também vive se machucando também.
Mas a minha preocupação é realmente o arremesso, né? Porque eu acho que hoje em dia, o time que tem um dos piores, discutivelmente o pior arremessando de 3 é complicado pra mim pra eu confiar. Tem 2 times aqui do Oeste que eu tô em dúvida entre eles. E vai ter um que a gente vai ter que discutir. Eu vou escolher o outro, a gente vai ter que discutir esse outro. Eu vou de Memphis Grizzlies aqui. Tem lidado com algumas lesões, né? Principalmente o Desmond Bane, que vinha jogando como All-Star, né? Antes de se machucar, né? Eu nunca vi esse salto do Desmond Bane. Eu gostava dele muito como role player. E aí a gente olha em retrospecto. Ele virou All-Star. Agora a gente olha em retrospecto os momentos que o Ja tava fora do time e a equipe foi muito bem. E a gente olha pro Desmond Bane e vê que não era nenhum acidente de percurso, né? Sim. Era um cara que realmente tem esse potencial, né? Eu acho que é um grande time. É um time que, parecido com o New Orleans Pelicans, ainda não teve uma grande sequência com força máxima, né? Porque o Jaren Jackson Jr. sempre se lesiona. Ele voltou e o Desmond Bane se machucou, né? Então, é um time que acho que sem a lesão do Ja Morant poderia ter ido mais longe nos playoffs do que foi na temporada passada. A minha questão justamente é a saúde, né? Porque eu acho que se esse time estiver saudável, eu acho que eles podem brigar para chegar na final da Conferência Oeste. Eu concordo. Mas é justamente o que você falou, eles têm sofrido muito com problemas de saúde. O Jaren Jackson Jr. é um cara que desde que entrou na liga não conseguiu ficar saudável. Uhum. E assim, ele é muito importante, porque ele é basicamente um dos melhores shot blockers da liga, eventualmente consegue espaçar a quadra. Então, assim, é difícil não contar com ele. Ele é tudo que você pode querer num big, né? O Dillon Brooks é outro que, você olha o número de eficiência dele e você fala, caramba, esse cara não é tão importante. Mas, o que ele faz dentro de quadra ali, enchendo o saco dos adversários, é fundamental. Também se lesionou várias vezes. Desmond Bane agora lesionado, o Ja Morant sempre tem uma lesãozinha ali que tira ele de 5, 10 jogos que prejudica. Então, assim, eu acho que o elenco para ir longe, o Grizzlies tem. Tem até algum contrato ali de 10 milhões do senhor Draymond Green, que eles podem trocar em algum momento para conseguir melhorar o próprio banco. Então, assim, as peças estão ali, mas é justamente o que você falou, falta saúde. Eles encontraram alguns outros jogadores jovens, né, que é impressionante o que eles fazem nas beiradas, né, do draft. É um elenco bem profundo, sempre é. E é um elenco também que, eu falava isso na última temporada, eu acho que ainda é o caso, né, eles podem... Desculpa, não vou tirar minhas tosses do podcast, não. Não trabalho ficar editando. Eles podem pegar algumas dessas peças, botar a escolha e trazer alguém de verdade pra esse time ainda, né? Pra dar deixar mais qualificado ainda esse elenco. Um time que eu me referi, que acabou não sendo selecionado e que eu tava em dúvida, é o Los Angeles Clippers. Você Eu também pensei muito neles ao longo do podcast. Porque a minha questão é que eu não consigo ter nenhuma confiança que o Kawhi vai estar lá na... Exato. E e não é só que ele tá lidando com lesão e tal, é porque você não sabe direito o que é, né? E parece muitas vezes que o time não sabe. E essa incerteza com o Kawhi, pra mim, torna muito difícil confiar no Los Angeles Clippers. Não, eu concordo, porque pra mim o Clippers tem o elenco mais completo da NBA. Sim. Questão assim, eles têm verdadeiramente 12 jogadores, 13, que podem estar na rotação frequentemente. Isso, assim, pra mim é um fato. Só que assim, o Kawhi, ele ficou ano passado inteiro fora, então você imaginou, ele vai começar a temporada bem. Jogou 2 jogos indo do banco mal, já voltou a lesionar. Aí depois voltou, jogou mais 3, voltou a lesionar. Cara, não tem como você confiar num cara desses. Sobretudo com, assim, o Kawhi, ele não deve jogar 60 jogos em uma temporada, deve fazer desde os tempos de Spurs dele. Desde aquela... A última vez que ele jogou 60 jogos foi no Toronto Raptors, exatamente 60 jogos. Exato, sim, exatamente. Então, assim, ele perdeu ainda boa parte da temporada, né? Uhum. Querendo ou não, 22 jogos é um número grande. Então, assim, não consigo confiar mais no Kawhi. Eu não sei se quando ele voltar ele vai ser perto do que ele era do jogador em algum momento. Uhum. Porque pro Clippers ir longe, precisa que ele seja no mínimo um 80%, sabe? Yeah. Do que ele já foi.
E eu não sei se eu consigo confiar depois de 500 lesões que ele tem um problema cada vez. Ele deve estar sentindo muita dor, porque é uma lesão, assim, atrás da outra. Então, assim, eu acho difícil. Mas, assim, se você for pegar em questão de nomes, o Clippers deveria estar ali na terceira rodada, sabe? Porque, pô, você tem o Paul George, que é um two-way incrível. Você tem o Kawhi, que quando saudável é um two-way incrível. Você tem ali role players como o Marcus Morris, o Luke Kennard. Você tem o Norman Powell, John Wall, Zubac, o Robert Covington. Enfim, a gente pode falar nomes e nomes e nomes. Só que tem esse problema. Sem o Kawhi, eu não consigo confiar. É um time. Sem Kawhi. É um elenco muito profundo que você imagina o Kawhi e o Paul George com um time que tem uma rotação tão profunda. É um time que é favorito ao título. Sim. Só que precisa do Kawhi, como você falou, precisa do Kawhi pelo menos perto, né, do que ele já foi, né, e não digo nem Kawhi MVP das finais da NBA com os Spurs, né, talvez Kawhi do Raptors, que já estava um pouquinho fisicamente, já não era o mesmo e tal, então é por isso que eu não coloco, acho que é o time mais significativo que a gente deixou de fora. Tem algum outro que você queira citar? Cara, acho que a gente poderia talvez citar o Miami Heat. Não, Miami Heat eu não... Assim, pelo histórico dos últimos anos, mas essa temporada tá muito mal. Você viu o clipe do Haslem defendendo o Tatum? Nossa. Assim, o Donis Haslem ter entrado no segundo quarto de ontem já mostra que algo tá errado com esse Miami Heat. É um time velho, é um time lento. Eles estão tentando jogar muito em zona, né? Marcação em zona, mas eu não consigo ver. O que tem de positivo é que o Ban finalmente parece estar sendo mais agressivo e parece estar melhorando. Mas em contrapartida, o Irro não tá jogando tanto quanto você esperava. Verdade. E o Kyle Lowry liderava a NBA em minutos até outro dia, né? Que é um negócio absurdo. E Jimmy Butler, ele ainda vai ter aquela sequência que ele vai perder um mês e tal. Sim. Que é todo ano. Não confio no Miami Heat. Nets e Lakers? Nets nunca, assim... Olha, eu tô a ponto de confiar mais no Lakers do que no Nets hoje em dia, viu? Porque, olha, o Nets, ele tá ganhando aí com o Jock Vaughn e tal, mas assim, em algum momento vai ter algum problema. Em algum momento o Kyrie Irving vai falar alguma merda, em algum momento o Kevin Durant vai criticar o Edmond Sumner, igual ele fez naquela entrevista. Então, não dá pra confiar. Lakers também, pô, assim, melhorou, viu? É bom a gente declarar que o Lakers está melhorando lentamente, assim, mas não é um time pra ser favorito ao título, geralmente. Eu acho muito mais provável o Lakers aproveitar que essa melhora e tentar vender o Anthony Davis em alta do que, de fato, eles construírem e chegarem ao título. Mas é isso, então. Vamos repassar aqui nossos times. Tem as odds aqui também do Bodog para eles serem campeões. Lembrando, quem tiver draftado, quem escolheu o time campeão vai ganhar $1 milhão. Cada um de nós aqui casamos 500k. O Buras tem o Boston Celtics, tá pagando 4,5 no Bodog. Ele tem o Golden State Warriors, 7,5 no Bodog. Essas odds são pro título. Se você gostar de algumas, aposta lá no Bodog. Usa o meu link na descrição para criar sua conta. Tem bônus para novas contas, né, no primeiro depósito. Phoenix Suns, 11-1. Cleveland Cavaliers, 23,0. Gosto, hein? Tá um acidentezinho ali do Celtics, do Bucks. Esse time pode chegar na final da NBA. Sim. Atlanta Hawks, 51,0. Quinto time de Buras. Esse já é mais long shot. Sim. O meu é o Milwaukee Bucks, 7,0. Denver Nuggets, 17,0. Gosto também dessa. Essa vale. Do Pelicans, 31,0. Também interessante. Acho que tá até alta, viu? 76ers, 23-0. Acho que esse é o preço mesmo. Os 76ers e Memphis Grizzlies, 17,0. Tô olhando aqui o meu Pistons, 1.001-1. Mas eu já virei a chave toda pra Wembanyama. Vale a pena jogar um trocado. Eu já virei minha chave toda pra Wembanyama. E eu sei que eu falei, de repente, quem sabe, pode pegar um play-in e tal, mas eu já virei a chave. O time parece estar virando também, né? O Cade já perdeu uma tempão por lesão. Já estão falando de trocar o Sadiq Bey, que eu acho que é um erro, porque você vai vender ele em baixa, porque ele não tá fazendo uma boa temporada. Eu acho que é um erro trocar ele agora. Eu acho que vale muito mais a pena você segurar o Sadiq Bey,
Até você poder trocar o Bogdanovic. Se ele tivesse com uma extensão de contrato já engatilhada, tudo bem. Mas, pô, ele tá no contrato de novato, cara. Não tem por que você fazer isso. Eu acho que seria um erro, porque ele é um cara que já jogou muito melhor do que ele tá jogando essa temporada, né? Sim. Você vai vender ele no momento mais embaixo. Mas enfim, não vamos falar de Detroit Pistons pra não me deprimir. Mas bem que eu tô empolgado com a possibilidade do Wembanyama. O problema é se você tiver segunda escolha e tiver que selecionar o Scoot. E aí você tem Scoot e Ivy Cade, que não encaixa. Aí a melhor coisa, por incrível que pareça... Assim, eu sou um cara favorável de você pegar o melhor jogador, sabe? Mas o Scoot, ele estaria entrando num backcourt que já tem 2 superstars, sabe? Então não faria sentido. Mas pode ser um bom asset pra trocar, né? Trocar, descer no draft, arrumar um monte de escolha. Mas enfim. Vitor Buratini, sigam ele lá no @buras1313. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo formatura. Quer dizer, não se formou oficialmente ainda, né? Mas entregou o TCC, tá formado. Então, valeu mesmo, Vitor, e até a próxima. Valeu, Gabs. É sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta de manhã, programa exclusivo para apoiadores, falando do Thursday Night Football. Domingo, logo depois do Sunday Night Football, vai ao ar o podcast pós-rodada. E toda semana, nosso episódio semanal de NBA. Então, até a próxima. Tchau.